o chiado da fita cassete começando a tocar. Apple Click to Play no Walkman. E de repente, o riff de guitarra que você reconhecia nos primeiros 3 segundos, seu coração já sabia era aquela música, a que você esperou a semana inteira para gravar da rádio. Domingo à noite, você grudado no rádio, com o dedo no botão REC, esperando o locutor parar de falar para não estragar a gravação. A fita rodando, aquele barulhinho hipnotizante. E quando a música começava, você aumentava o volume, fechava os olhos, e cada palavra daquele hit entrava na sua alma. Mamonas Assassinas, fazendo você rir até doer a barriga. Sandy Júnior, te fazendo sonhar com o primeiro amor. Legião Urbana, traduzindo sentimentos que você nem sabia que tinha. El Chan, botando todo mundo pra dançar. Raça Negra embalando os corações apaixonados. O Axé Music explodindo nas rádios e transformando o Brasil inteiro numa grande festa. Se você sentiu um arrepio agora, se ouviu mentalmente aquele refrão que nunca mais saiu da sua cabeça, esse vídeo é pra você. Nos próximos minutos, vamos voltar juntos para os anos 90, revisitar cada hit, cada banda, cada cantor que fez parte da trilha sonora da nossa vida. Vamos relembrar as letras que a gente decorava, as coreografias que a gente ensaiava no quarto, os shows que a gente assistia pela TV como se estivesse lá. Prepare-se para cantar junto, para sorrir, para sentir aquela saudade boa. Porque a música dos anos 90 não era só entretenimento, era identidade, era pertencimento, era a nossa voz. Vamos nessa? Estamos nos anos 90. O Brasil acabava de sair do plano Collor, a inflação estava sendo domada pelo plano real e o país respirava ares de esperança e renovação. A democracia estava se consolidando, a economia se estabilizando e a cultura brasileira vivia uma explosão criativa sem precedentes. A televisão era o centro da vida familiar. Todo mundo se reunia na sala para assistir aos programas musicais. Domingão do Faustão com seus quadros de calouros. Xuxa com seus shows repletos de paquitas e cantores mirins. Programa livre da Globo. Milkshake e Yo. MTV Raps na MTV Brasil que chegou em 90. A música estava em todo lugar. No rádio do carro, no som do vizinho, na festa de aniversário, na formatura, no casamento, na praia. As casas tinham aquele aparelho de som 3 em 1, toca-discos, rádio e toca-fitas. Tudo junto. Os mais modernos já tinham o CD player. Aquela novidade tecnológica que prometia som perfeito e eterno. A gente colecionava CDs Fighters K7 e fazia aquelas capas personalizadas com caneta colorida. Músicas para ouvir à noite. Hits do verão 95, só as melhores. Não existia Spotify, não existia YouTube, não existia Dom. Se você queria ouvir uma música, tinha que comprar do CD inteiro, gravar da rádio, ou pedir emprestado pro amigo e fazer uma cópia. E sabe o que isso criava? Valor. Cada música era especial. Cada álbum era um investimento emocional. A gente ouvia o disco inteiro, do começo ao fim, lendo o encarte, decorando os créditos, descobrindo as faixas escondidas. E o mais incrível, a música brasileira dos anos 90 era absurdamente diversa. No mesmo ano, no mesmo rádio, você ouvia rock, axé, pagode, sertanejo, pop infantil, música romântica, rap, funk carioca, tudo convivendo, tudo fazendo sucesso, tudo fazendo parte da nossa identidade. Era uma época em que a música unia, não dividia. Todo mundo conhecia os hits, todo mundo cantava junto, independente de classe social, idade ou região do país. Ouvir música nos anos 90 era um ritual. Não era apertar um botão no celular e ter acesso a 50 milhões de músicas. Era um processo, uma experiência sensorial completa, que começava muito antes da música tocar. Primeiro, você tinha que descobrir a música. Isso acontecia de várias formas. Ouvindo a rádio religiosamente, assistindo aos programas de TV, indo na casa do amigo que tinha o CD novo, ou passando na loja de discos do shopping, e pedindo pro atendente colocar para tocar naquele som alto, que vazava para todo o corredor. Quando você finalmente decidia qual música ou álbum queria, vinha a parte da aquisição. Se tivesse dinheiro, ia na loja comprar o CD original. O ritual de abrir o plástico, aquele cheirinho de CD novo, desdobrar o encarte cheio de fotos e letras, colocar o disco no aparelho pela primeira vez, era quase sagrado. Se não tivesse dinheiro para comprar, você gravava. E gravar música da rádio era uma arte. Você ficava atento à programação, sabia que horário tocava cada música, colocava a fita cassete virgem no aparelho, deixava tudo preparado. Quando o locutor anunciava a música, você corria, apertava RIs, play ao mesmo tempo, e rezava para ele não falar em cima do começo. Se conseguisse gravar limpo, era uma vitória. Se o locutor falasse no final, você aceitava. Fazia parte. O som da fita rodando tinha aquele ruído característico. O chiado baixinho que pra gente era parte da música. Quando a fita chegava no fim de um lado, você tinha que virar. Vira a fita aí. Era uma frase que todo mundo falava. E tinha aquele momento em que a fita comia e enrolava toda, e você tinha que desenrolar com cuidado, às vezes usando a ponta de um lápis, para rebobinar. O Walkman era o símbolo máximo de liberdade musical. Você podia ouvir sua música, andando na rua, no ônibus, na escola, os fones de ouvido enormes, tipo concha, ou aqueles pequenininhos que nunca ficavam direito no ouvido. O volume no máximo, a pilha acabando, e a música ficando lenta, distorcida, e você dando uns tapinhas no Walkman, como se isso fosse resolver. No carro, o toca-fitas era padrão, aquela caixinha de fitas ao lado do motorista, cada uma com sua etiqueta escrita à mão. Viagem para a praia, românticas, pra malhar, e todo mundo no carro cantando junto, sem vergonha, sem preocupação. A música criava conexão. Em casa, o som 3 em 1 ficava na sala. Era o centro de entretenimento da família. Sábado de manhã, alguém colocava um CD para tocar enquanto limpava a casa. Domingo à tarde, o rádio ligado na programação de sucessos. À noite, você no seu quarto com o rádio relógio pequenininho, ouvindo baixinho para não acordar ninguém.
descobrindo músicas novas, sentindo que aquelas letras foram escritas especialmente para você. Todo mundo tinha aquele amigo que conhecia todas as músicas. Era o cara que sabia o nome de todas as bandas, tinha todos os CDs, gravava as melhores coletâneas. A casa dele era o ponto de encontro musical. Você ia lá só para ouvir os lançamentos, para pegar emprestado aquele CD que você estava doido para ouvir, e sempre tinha aquela menina da sala que era fã incondicional de Sandy Júnior. Caderno todo decorado com adesivos, pôster no quarto, sabia todas as coreografias. Quando tocava Amor para Recomeçar, ou Vamos Pula, ela cantava com tanta emoção que contagiava todo mundo. E os meninos fingiam que não gostavam, mas no fundo, todo mundo sabia a letra. Tinha o grupinho do rock, aqueles que só ouviam Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, usavam camiseta preta, cabelo comprido, e tinham aquela postura de eu ouço música de verdade. Mas quando tocava Pais e Filhos ou Tempo Perdido, até quem não era do grupo parava para ouvir, porque Renato Russo tinha esse poder. Falava com todo mundo, de todas as tribos. E quem não lembra do fenômeno Mamonas Assassinas? Aqueles 5 caras de Guarulhos que apareceram do nada em 95 e viraram a maior febre do país. Pelados em Santos tocava em todo lugar. As crianças cantavam sem entender direito as letras. Os adolescentes riam das paródias geniais. Os adultos balançavam a cabeça. Mas no fundo, achavam engraçado. Era impossível não cantar junto. E quando eles morreram naquele acidente de avião em 96, o Brasil inteiro chorou. Foi uma comoção nacional. Todo mundo lembra onde estava quando soube da notícia. No Nordeste, o Axé Music era religião. Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Asa de Águia, Chiclete com Banana, Banda Eva. O Carnaval de Salvador era transmitido pela TV e o Brasil inteiro parava para ver. O canto da cidade. Você não me ensinou a te esquecer. Dança do boli boli. As coreografias contagiantes. As roupas coloridas. A energia explosiva. E não era só no Nordeste não. O axé conquistou o país inteiro. Nas festas todo mundo dançava. El Chan foi outro fenômeno. Débora Seco e Carla Pérez dançando Dança do Bumbum. Alan do Ocean. As coreografias sensuais, que causavam polêmica, mas que todo mundo imitava. Nas festas juninas das escolas, sempre tinha uma apresentação de El Chan. E todo mundo sabia os passos. Iop, Raça Negra. Só pra contrariar, Arte Popular Negritude Júnior. Cheia de manias. Essa tal liberdade. Vem pra ficar. As músicas românticas que embalavam os casais apaixonados. Todo baile, toda festa de 15 anos, tinha pagode. Era o som da paquera, do primeiro beijo, do coração acelerado. No interior, a galera tinha suas particularidades. O forró de Dominguinhos e Elba Ramalho ainda reinava. O sertanejo de Chitãozinho e Sororô. Leandro e Leonardo Zizdi. Camargo e Luciano começava a explodir nacionalmente. Evidências de 90 e 91 se tornou um hino. Todo mundo, em qualquer canto do Brasil, conhecia aquela música. Já nas grandes cidades, a MTV Brasil trazia as novidades internacionais, mas também valorizava o rock nacional. Skank, Jota Quest, Charlie Brown Jr. começavam a aparecer no final da década. E tinha espaço para todo mundo. Mas uma coisa era universal. Domingo à noite, todo mundo sintonizado nas rádios, ouvindo o top 10 da semana, era o momento de descobrir qual música estava em primeiro lugar. Quem tinha subido, quem tinha caído. E na segunda-feira na escola, todo mundo comentava. Viu que aquela música chegou em primeiro? Eu sabia que ia bombar. E você lembra dos detalhes? Aquele encarte de CD, que você lia enquanto ouvia o álbum inteiro, descobrindo quem compôs cada música, quem tocou cada instrumento. Agradecimentos emocionados que te faziam sentir parte daquela história. As capas dos CDs eram obras de arte. Legião Urbana com aquelas capas conceituais e poéticas. Sandy Júnior com fotos coloridas e sorrisos perfeitos. Mamonas Assassinas com aquela irreverência visual que já anunciava o tipo de música que você ia ouvir. Cada capa contava uma história. E as fitas cassete personalizadas. Você pegava aquelas fitas virgens da BSF, da TDK, da Sony, algumas vinham coloridas, vermelha, azul, transparente. Você gravava suas músicas favoritas, fazia a capa com papel sulfite, desenhava, escrevia com capricha, às vezes até colava recortes de revista. Era um presente valioso. Fazer uma fita para alguém era declaração de amizade, de amor, de conexão. As rádios eram personagens da nossa vida. Cada cidade tinha suas rádios locais, mas algumas eram nacionais. Rádio Jovem Pan, Transamérica, Cidade. Os locutores tinham personalidade. Você conhecia a voz de cada um. Aqui é o Serginho Groisman, na 89 FM. A programação era certinha. De manhã, músicas animadas. À tarde, os hits do momento. À noite, as românticas, madrugada. As músicas para refletir. E os programas de TV musicais. Domingão do Faustão com o Dança dos Famosos. Ainda não existia, mas tinha o Qual é a Música? Os Calouros, as apresentações ao vivo, Xuxa com seu programa lotado de cantores mirins e bandas teen. Programa livre, com Serginho Groisman, trazendo bandas alternativas e entrevistas descontraídas. Cada programa tinha seu público, sua identidade. A MTV Brasil, que começou em 90, revolucionou. Era a primeira emissora só de música. VGs como Astrid Fontonel, Thunderbird, Luísa Mel, Gastão Moreira se tornaram ícones. Os videoclipes passavam o dia inteiro. Você ficava horas assistindo, esperando tocar o clipe da sua banda favorita. E quando tocava, você chamava todo mundo. Vem ver! Vem ver! As paradas de sucesso eram levadas a sério. Ibope, listas das rádios, vendas de CD. Todo mundo queria saber qual música estava em primeiro lugar. Chegar ao topo era consagração. Ficar semanas em primeiro era lendário. Evidências ficou meses. Pelados em Santos explodiu. Cheia de manias não saía do rádio. E as gírias musicais. A gente falava, essa música é demais. Esse som é da hora. Essa banda é trilegal no sul. Massa no Nordeste. Irado em São Paulo. Quando uma música fazia sucesso, a gente dizia que bombou, que estourou, que virou febre. Os shows ao vivo eram eventos raros e preciosos. Não tinha show toda semana como hoje. Quando uma banda grande vinha na sua cidade, era acontecimento. Você comprava o ingresso com antecedência,
guardava como tesouro, contava os dias, e no dia do show, você ia horas antes, ficava na fila, entrava naquele estádio ou ginásio lotado. E quando as luzes apagavam e a banda entrava, era mágico. Você cantava cada música no topo dos pulmões, pulava, chorava, sentia que estava vivendo o melhor momento da sua vida. E tinha aqueles momentos televisivos inesquecíveis. Renato Russo cantando no acústico MTV, em 92. Sandy Júnior crescendo diante das câmeras, de crianças a adolescentes. Ivete Sangalo explodindo nacionalmente. Cada apresentação era comentada na escola, no trabalho, em casa. Os CDs custavam caro. Um CD original custava em torno de 20, 30 reais na época. O que era muito dinheiro. Por isso, cada compra era pensada, planejada. Você juntava dinheiro, escolhia com cuidado. E quando finalmente comprava, aquele CD era seu tesouro. Você cuidava, limpava, guardava na capinha. Emprestar CD era ato de confiança. Me devolvem. Cuidado para não arranhar. Esses pequenos detalhes, que pareciam tão comuns na época, hoje são os gatilhos que nos transportam de volta. O cheiro do plástico do CD novo. O barulho da fita rebobinando. A voz do locutor anunciando a próxima música. A emoção de ouvir sua banda favorita, ao vivo pela primeira vez. Tudo isso construiu quem somos hoje. Hoje, temos acesso a mais de 100 milhões de músicas na palma da mão. Com o Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer, basta um toque e qualquer música do mundo está tocando. É mais prático, sem dúvida. Mais rápido, com certeza. Mais democrático? Absolutamente, mas algo mudou. Algo intangível. Difícil de explicar, mas que quem viveu os anos 90 sente no peito. Naquela época, a música tinha peso. Cada álbum era uma jornada completa. A gente ouvia do começo ao fim, respeitando a ordem que o artista escolheu, descobrindo as músicas menos conhecidas que muitas vezes se tornavam nossas favoritas. Hoje, a gente pula, faz playlist, ouve, perdemos a experiência do álbum como obra completa. A música era escassa, então era valiosa. Você tinha seus 10, 20 CDs, conhecia cada um profundamente. Ouvia dezenas de vezes. Cada música tinha história, memória, significado. Hoje, com acesso ilimitado, a música virou descartável. A gente ouve uma vez e já pula para a próxima. Quantas músicas você realmente conhece profundamente hoje? E a descoberta musical era uma aventura. Você descobria bandas novas ouvindo rádio, assistindo TV, conversando com amigos, indo em lojas de disco. Havia curadoria humana, havia surpresa. Hoje, o algoritmo decidiu o que você vai ouvir. É eficiente, mas é frio. Não tem aquela emoção de descobrir uma banda nova por acaso e sentir que aquilo foi feito para você. A música nos anos 90 criava comunidade física. A gente se reunia para ouvir música junto. Na casa do amigo, no carro, na festa. Hoje, cada um ouve sua playlist individual no fone de ouvido. Estamos mais conectados digitalmente, mas mais isolados musicalmente e ousados. Nos anos 90, eles tinham tempo para amadurecer. Lançavam um álbum, faziam turnê, viviam aquele trabalho por meses, às vezes anos. Hoje, a pressão é por lançamentos constantes. Singles semanais, presença digital incessante. A arte virou produto de consumo rápido. Não estou dizendo que era melhor ou pior, e era diferente. Perdemos a escassez que criava valor, mas ganhamos acesso, que democratiza. Perdemos a experiência coletiva, mas ganhamos liberdade individual. Perdemos o álbum como obra, mas ganhamos a possibilidade de criar nossas próprias narrativas musicais. Mas tem algo que não mudou. A música continua sendo trilha sonora da nossa vida. Continua nos emocionando, nos conectando, nos definindo. A diferença é que hoje temos que fazer um esforço consciente para criar aquela relação profunda com a música que, nos anos 90, era natural, era inevitável. E talvez seja isso que sentimos falta. Não necessariamente das fitas cassete ou dos CDs, mas daquela relação intensa, daquele ritual, daquela entrega completa à experiência musical, de quando ouvir música era um ato, não um pano de fundo. Os artistas dos anos 90 nos ensinaram que música é mais que entretenimento. É identidade, é memória, é emoção cristalizada, em melodia e letra. Renato Russo nos ensinou a sentir profundamente. Sandy Júnior nos ensinaram a sonhar. Mamonas nos ensinaram a rir de nós mesmos. O axé nos ensinou a celebrar. O pagode nos ensinou a amar. Cada artista, cada banda, cada hit deixou uma marca que carregamos até hoje. Em 1995, 5 rapazes de Guarulhos entraram num estúdio com músicas paródicas e irreverentes. Ninguém apostava muito naquilo. Mas quando Pelados em Santos começou a tocar nas rádios, o Brasil parou. Mamonas Assassinas vendeu mais de 1 milhão de cópias em poucos meses. Algo raro até para artistas consagrados. Dinho, Júlio, Bento, Samuel e Sérgio viraram um fenômeno instantâneo. O álbum custava na época cerca de R$ 15. Parece pouco, mas era quase 10% de um salário mínimo. Mesmo assim, todo mundo comprou. Ou gravou do amigo. Ou ouviu na rádio dezenas de vezes por dia. As músicas eram geniais. Robocop gay, Vira Vira, Lá Vem o Alemão. 1406, cada uma paródia de um estilo musical diferente. Rock, sertanejo, heavy metal, forró. E todas hilárias, inteligentes, tecnicamente impecáveis. Mas em 2 de março de 1996, apenas 7 meses depois do lançamento do álbum, o avião, que levava a banda, caiu na Serra da Cantareira. Todos morreram. O Brasil acordou com a notícia e não acreditou. Era impossível. Aqueles 5 rapazes cheios de vida, de talento, de futuro, simplesmente não existiam mais. O velório foi no Palácio das Convenções do AMB em São Paulo. Mais de 60 mil pessoas compareceram. Gente correndo, cantando as músicas. Foi um dos maiores velórios da história da música brasileira, e até hoje, quase 30 anos depois, Mamonas Assassinas é lembrado com carinho, com saudade, com a certeza de que eles mudaram a música brasileira para sempre. Sandy e Júnior começaram como crianças. Sandy tinha 7 anos, Júnior 9, quando lançaram o primeiro álbum em 1991. Filhos de Chororó, da dupla Chitãozinho e Chororó, eles cresceram literalmente diante das câmeras. A cada ano, um álbum novo. A cada álbum, mais sucesso. Maria Chiquinha, em 91.
Dig Dig Joy, em 96, e em 98, a explosão definitiva com as 4 estações, que vendeu mais de 3 milhões de cópias. Vamos Pula, Imortal, Quando Você Passa, todo adolescente brasileiro conhecia. Os shows lotavam, os produtos licenciados estavam em todo lugar. Sandy e Junior não eram apenas cantores. Era um fenômeno cultural. E tem uma curiosidade, muita gente criticava dizia que era música de criança, que não tinha qualidade, mas quem ouvia sem preconceito percebia. As produções eram impecáveis, as melodias grudentas, as letras falavam direto com o público teen. E Sandy Jr., mesmo crianças e depois adolescentes, eram profissionais completos. Cantavam bem, dançavam bem, tinham carisma natural. Legião Urbana é outra história. Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Rocha criaram, nos anos 80 e 90, algumas das músicas mais importantes da história do rock brasileiro. Faroeste Caboclo, com seus 9 minutos de narrativa épica, pais e filhos que toda geração redescobre e se emociona. Tempo Pervito, hino de uma geração inteira. Renato Russo era pop. Suas letras eram profundas, filosóficas, políticas, pessoais. Ele falava de amor, de dor, de sociedade, de existência, e tinha uma voz única, carregada de emoção. Quando ele cantava, você sentia que ele estava colocando a alma naquilo. Em outubro de 1996, poucos meses depois da morte dos Mamonas, Renato Russo morreu de complicações da AIDS. Tinha apenas 46 anos. Deixou um legado imenso. 8 álbuns de estúdio com a Legião Carreira Solo. Traduções de músicas internacionais que se tornaram clássicos. Até hoje, Legião Urbana é uma das bandas mais ouvidas do Brasil. Gerações que nem eram nascidas quando Renato morreu, cantam suas músicas, sentem suas letras, se emocionam com sua poesia. O Axé Music tem uma história curiosa. Nasceu na Bahia nos anos 80, mas explodiu nacionalmente nos 90. Daniela Mercury foi uma das responsáveis. O Canto da Cidade, lançado em 92, vendeu mais de 2 milhões de cópias. Daniela levou o axé para os 4 cantos do país. De repente, todo mundo queria dançar. Queria sentir aquela energia contagiante. Ivete Sangalo começou na banda Eva em 93. Levada Louca, Beleza Rara, Arerê. A banda fez sucesso estrondoso. E Ivete, com seu carisma explosivo, sua voz potente, sua energia inesgotável, se tornou uma das maiores estrelas da música brasileira. Em 99, ela saiu para a carreira solo e o resto é história. E o pagode, Raça Negra lançou Cheia de Manias, em 96. A música grudou de tal forma que até hoje, quase 30 anos depois, todo brasileiro conhece. Jeito carinhoso, jeito dengoso, jeito manhoso, você tem. Quem não cantou? Quem não dançou? A música tocava em todo lugar. Rádio, TV, festa, bar, casa. Era impossível escapar. E ninguém queria escapar. O pagode dos anos 90 tinha uma característica. Era romântico, mas era dancante. Falava do amor, de desilusão, de saudade, mas com aquele swing que fazia todo mundo rebolar. Raça Negra, só para contrariar, arte popular. Negritude Junior, Exalta Zamba. Cada um com seu estilo, mas todos fazendo o Brasil inteiro sambar. E tem um detalhe técnico interessante. Nos anos 90, a produção musical brasileira deu um salto de qualidade. Os estúdios se modernizaram, os equipamentos melhoraram, os produtores se profissionalizaram, o som ficou mais limpo, mais potente, mais competitivo internacionalmente. Bandas brasileiras começaram a fazer sucesso lá fora. Daniela Mercury tocou na Europa. Sepultura conquistou o mundo do heavy metal. Carlinhos Brown levou a percussão baiana para os palcos internacionais. Os anos 90 foram, musicalmente, uma década de ouro. Diversidade, qualidade, criatividade, ousadia. Tínhamos de tudo. E tudo convivia. Você podia gostar de Legião Urbana, e de EU, Chan, de Sandy Jr., e de Racionais MCS, de Raça Negra e de Sepultura. Não havia essa divisão tribal que existe hoje. A música era para todo mundo. Olhando para trás, os cantores e bandas dos anos 90 eram mais do que entretenimento. Eram espelhos da nossa alma, vozes das nossas emoções, trilha sonora dos nossos momentos mais importantes. Eles nos ensinaram que música é linguagem universal, que uma melodia pode dizer o que palavras sozinhas não conseguem, que um refrão grudento pode unir milhões de pessoas que nunca se viram, que diversidade é riqueza, não ameaça. Nos ensinaram a sentir sem vergonha. Renato Russo nos deu permissão para ser profundos, para questionar, para sofrer poeticamente. Sandy Jr. nos ensinaram que sonhar é bonito, que a inocência tem valor. Mamonas nos ensinaram que rir de si mesmo é libertador. O axé nos ensinou que celebrar a vida é resistência. O pagode nos ensinou que o amor, mesmo quando dói, merece ser cantado. Quem viveu aquela época, carrega isso até hoje. Quando ouve uma música dos anos 90, não ouve apenas a música, ouve a própria história. Lembra onde estava, com quem estava, o que sentia. A música vira máquina do tempo. E talvez, em meio à infinidade de opções que temos hoje, em meio aos algoritmos e playlists automáticas, a gente possa resgatar um pouco daquilo. Ouvir com atenção, com entrega, com respeito. Dá tempo para a música entrar, para a letra fazer sentido, para a melodia grudar. Compartilhar descobertas com amigos. Career Rich Way. Valorizar artistas que colocam alma no trabalho. Porque no fim, não é sobre voltar ao passado. É sobre não esquecer o que a música dos anos 90 nos ensinou. Que música é mais que som. É memória, é identidade, é conexão. É o que nos torna humanos. É o que nos faz lembrar que, apesar do tudo, a vida vale a pena e merece trilha sonora.
E você, viveu essa época? Que banda ou cantor marcou sua vida? Qual música dos anos 90 você ainda canta de cor? Qual hit te faz viajar no tempo instantaneamente? Conta aqui nos comentários. Vamos criar esse álbum de memórias juntos. Cada história compartilhada aqui faz esse vídeo ficar ainda mais especial. Se esse vídeo te emocionou, se te fez sorrir lembrando, se te fez cantar junto mentalmente, deixe seu like, compartilhe com aquele amigo que viveu isso com você, que cantou essas músicas ao seu lado, e se inscreva no canal para não perder as próximas viagens no tempo. Nos cards, tem outros vídeos nostálgicos que vão te fazer viajar ainda mais. A nostalgia dos programas de TV, dos brinquedos, da tecnologia dos anos 90. Até a próxima memória. E lembra, a música nunca morre, ela só espera o play certo para voltar.